Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o culto Koinonia, culto de oração. E é muito bom estar com você aqui mais uma quarta-feira para nós louvarmos, celebrarmos, agradecermos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Meu nome é Ana Kucker, eu estou vestindo uma gola alta preta, uma calça preta e um tênis branco. Eu tenho 1,59 m, cabelos castanhos, ele está preso num rabo de cavalo e acho que é isso. Lá em Salmos 27:8, Salmos 27:8 vai dizer assim: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Que maravilha esse versículo, que nós possamos dizer nessa noite, Senhor, eu irei. Que o nosso coração possa ouvir o Senhor nos chamando, venha e entre na minha presença. E que nós possamos responder, Senhor, eu irei. Eu te convido a inclinar sua cabeça para nós iniciarmos esse tempo com uma oração. Que você possa, nessa oração, entregar tudo que você trouxe aqui aos pés do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por estar na tua casa, te agradecemos por poder estar aqui, Senhor, te louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome. Senhor, muito obrigada, Deus, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa acalmar os nossos corações, acalmar a nossa mente e que tudo que cada um, Senhor, trouxe aqui nessa noite possa estar, Senhor Jesus, aos teus pés. Pai, que tudo que nos aflige, todas as nossas preocupações, Pai, seja em qualquer área da nossa vida, possa estar, que nada esteja oculto aos teus olhos, ó Deus. Que nós possamos estar conectados contigo. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, vamos iniciar esse tempo louvando ao Senhor e bendizendo ao seu nome. Senhor.
Quantas vezes a gente vem à igreja e pensa que o Senhor está se movendo apenas nas canções de contrição. E sim, Deus está nessas canções, mas as canções de felicidade também tocam o coração do Senhor, porque Deus quer ver refletido em nós a alegria que Ele nos proporciona. Amém? Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. No fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia Tu me Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. No fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia Tu me ergues. O Senhor vai renovar as suas forças nessa noite. Vai trazer uma palavra especial ao seu coração. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. No fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia Tu me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. No fraco és o defensor, conforto em toda dor. Em asas de águia Tu me ergues. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3. Através do profeta
Jeremias, o Senhor nos fala o seguinte: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. O seu nome é Senhor. Ele diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse é o nosso Deus, um Deus que fala conosco, um Deus que se coloca à nossa disposição, um Deus que pede para que nós o clamemos, para que Ele possa se manifestar na nossa vida, um Deus que espera que nós nos voltemos para Ele. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é para isso que nós viemos aqui hoje. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora, nesse momento. Você que está em casa também, você que está ouvindo no rádio, ou você que está na frente do computador, nesse momento, você sabe, através da palavra do Senhor, que você pode se colocar diante dEle e se derramar diante dEle, porque Ele sente prazer em ouvir aquilo que você tem para dizer para Ele. Ele conhece a tua vida, Ele conhece os detalhes do que você é. Coloque diante do Senhor agora. Se o teu clamor é por saúde, é por uma manifestação na tua saúde, em algum tratamento, em alguma enfermidade que você está sofrendo, coloque diante do Senhor agora, nesse momento. Se o teu problema é financeiro, é de trabalho, é uma dificuldade, uma negociação, dívidas, contas, coloca diante do Senhor. Ele quer ouvir você, Ele sente prazer em ouvir a tua voz, buscando a presença dEle. Se é um problema de relacionamento, ou se é algum outro problema adverso, que eu não vou conseguir listar aqui, o nosso Deus conhece o teu coração, conhece o que você está passando agora. Senhor, nós estamos diante de Ti agora, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para reconhecer o Deus maravilhoso, presente, verdadeiro que o Senhor é, e clamarmos a Ti, como Jeremias nos disse para fazer, inspirado pelo Teu Espírito Santo, clamarmos a Ti para que o Senhor venha sobre nós, Pai, sobre todos aqueles que estão agora nesse momento, colocando seus corações diante de Ti, abrindo os seus corações diante de Ti, se derramando, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os meus irmãos, Pai, aqueles que estão com todos os tipos de problemas, Senhor, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento, trabalho, em nome de Jesus. E aqueles que estão exultantes, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe o louvor, recebe a adoração e o reconhecimento de que tudo que é bom vem de Ti. Vem sobre nós, Pai, e vem através de nós, para que a Tua bênção sobre as nossas vidas seja um testemunho vivo da Tua manifestação, do Teu poder, da Tua glória e do Teu amor para conosco. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque nós sabemos que o Senhor já ouviu a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Se coloque em pé, vamos louvar ao Senhor com essa canção.
Se você reconhece a soberania do Senhor, então você sabe que para Ele nada é impossível. E tudo que você colocou aos pés dele nessa noite, Ele tem uma resposta para você. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. E Ele está aqui nesse lugar nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos
Há 12 anos nasceu o projeto Mãos que Abençoam. Todas as segundas-feiras, 22 mulheres se reúnem para doar do seu tempo, confeccionando peças de tricô que serão destinadas a maternidades e lares de idosos. Então nós fazemos tricô, nós fazemos o crochê, nós providenciamos fazendo mantas, fazendo cachecóis, fazendo sapatinhos, fazendo o joguinho completo para nós doarmos àquelas pessoas que estão vulneráveis, que estão necessitando nos projetos da igreja. Em 2025, 600 peças foram doadas para hospitais e maternidades. Neste ano, até o momento, 137 peças já foram confeccionadas. O projeto Mãos que Abençoam é uma iniciativa da ABASC. Eu fiquei viúva, né? Vim morar em Curitiba, eu vim de São Paulo. Aí cheguei aqui, estava naquele luto, naquela ansiedade, aquele momento triste, e eu morava aqui perto da igreja. Aí eu soube desse projeto, dessas senhoras que se reuniam aqui, aí eu vim. Eu fui acolhida, foi muito bom e passei a ficar aqui sempre, não tenho vontade de parar. Daí eu passei a ter muito sonho aqui com esse local, com a Avenida Patel e a Bento Viana. Eu via a multidão que entrava e saía, mas eu estava do lado de fora. Aí eu passei a perguntar, o Senhor me respondeu o que era o sonho. Era um chamado aqui. Eu vim convidada pelo Espírito Santo. Porque aqui o nosso chamado é para servir, amar e compartilhar. Então, quando nós estamos fazendo ali, nós estamos as Dorcas, né? Que nós estamos servindo com o nosso trabalho. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você que está aqui conosco presencialmente. Deus abençoe você que está aí nos assistindo através das redes sociais. E eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui no culto. Tem um senhor lá atrás, mais alguém por aqui, aqui mais uma pessoa, mais alguém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, um privilégio do membro da igreja. Você que veio preparado para trazer os dízimos e as tuas ofertas, esse é o momento. Mas eu quero ler uma palavra do Senhor para nós, para a nossa edificação, que Paulo escreveu quando estava preso, e está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque eu vivo em ansiosa expectativa e esperança de que nunca farei nada que me faça envergonhar-me de mim mesmo, mas sim que sempre estarei pronto a falar corajosamente de Cristo, enquanto estou passando por tudo isso, seja pela vida ou seja pela morte. Paulo fazia sempre o melhor para Deus, e mesmo preso em correntes lá, no meio de muita gente que não gostava dele, ele optou por, não, eu preciso falar do meu Jesus para essas pessoas. Eu preciso trazer salvação a eles. Eu preciso tornar o meu Senhor conhecido no meio deles. E nós fazemos isso aqui na igreja, desde que o Espírito Santo entrou em nós, em nossa vida, quando nós o recebemos. Isso para nós é uma alegria. E fazemos isso servindo, como essas mulheres que fazem tricô. Fazemos isso cantando, como estão aqui o pessoal cantando, o pessoal cuidando do som, das câmeras, de várias coisas. E também através de trazer o nosso dinheiro, a nossa oferta, os alimentos, as roupas, para que o reino de Deus cresça, nós diminuamos, mas o Senhor venha aparecer muito mais. Eu convido você agora a ficar de pé e nós vamos orar mais uma vez, colocando diante do Senhor a nossa vida, e pedimos para ser como Paulo, para que nós vivamos ansiosos, em expectativa e esperança de que não faremos nada que possa nos desabonar diante de Deus, mas sim que possamos sempre agradá-lo e levar pessoas a Cristo. Não importa o quanto nós vamos sofrer aqui, o importante é que o Senhor está preparando para nós uma morada, e é uma morada eterna, onde que o cupim não corrói
e onde que o tempo não acaba. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos, Pai, porque Tu nos escolhestes como filhos. Tu nos chamaste, Senhor, para estarmos aqui, te louvando, te servindo. E nós viemos aqui hoje, Senhor, a te prestar culto e dizer que só Tu és grande, só Tu és o único. Pai, entregamos a nossa vida a Ti e te pedimos, Senhor, nos dirige, nos orienta, nos mostra o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer, falar, como agir, Senhor. Mesmo que muitas vezes nós somos teimosos, mas, Pai, toca no nosso coração, para que nós possamos viver a plenitude da alegria e do amor, Senhor. Que possamos partilhar isso com outras pessoas. Senhor, entra com providência na vida de vidas que entraram aqui essa noite, que precisam de respostas, que precisam, Senhor, do Teu consolo, do Teu abrigo, da Tua mão sobre eles, Pai, da Tua cura, Senhor, do Teu aconchego. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti, meu Senhor, e declaramos isso nesse momento. Fala conosco, Pai, como tem falado através dos louvores. Fala conosco nessa noite através da Tua palavra, mas não nos deixa, Senhor, sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Por isso, Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, para que o Teu Espírito Santo nos transforme e faça morada perpetuamente em nosso coração. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode trazer teus dízimos à frente, aqui, através das urnas, através da maquininha. Nós temos ali um QR Code e o e-mail tesouraria@pibcuritiba.org.br. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Você pode cantar que você não é mais escravo do medo? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A palavra vai dizer que antes mesmo de você se formar, o Senhor já te chamava pelo seu nome. E Paulo vai dizer que nada pode te separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o medo, nem a coragem, nem o teu pecado. Tudo isso já foi derrotado naquela cruz. Oh, 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 oh.
Pode se sentar. Aê, que coisa linda é poder estar aqui servindo e honrando e glorificando o precioso nome de Jesus. E hoje vocês viram que a Shekinah, a nuvem da glória do Senhor, tomou conta desse templo aqui, né? O pessoal acho que da iluminação colocou aí uma nuvem de glória aqui para nós, né? Mas que bom estarmos juntos, celebrando o nome de Jesus. E hoje eu queria orar também pelas crianças. Onde elas estão? Nossas crianças preciosas. Uau, bastante criança hoje. Vamos orar por elas então, pedir ao Senhor que abençoe a vida delas e que esse tempo que elas terão ali seja um tempo muito especial do Senhor na vida delas. Senhor, muito obrigado por esse momento especial, onde nós podemos olhar para a Tua Palavra, onde nós podemos nos debruçar sobre ela e clamar ao Senhor que fale conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida por inteiro. Queremos ouvir a Tua mensagem, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados por Ti, mas queremos também pedir ao Senhor que faça a mesma coisa com as nossas crianças. Elas terão esse tempo especial ali no primeiro andar e suplicamos ao Senhor que cada palavra que seja lançada ali seja como uma semente lançada num coração tão fértil e que cresça e produza muitos frutos. Pedimos ao Senhor que essas crianças sejam abençoadas por Ti e que nós também sejamos aqui em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem ir ali ao centro, tem o pessoal já esperando vocês. E hoje tem até voluntária nova ali, a Sônia veio servir junto aí hoje. Muito bem, seja bem-vinda, Sônia, que bom ter você aí com a gente hoje também. Bem, eu me chamo Adoniran, tenho 1,65 m, hoje estou usando um terno, um blazer preto, uma camisa azul, xadrez com predominância de azul, uma calça jeans azul marinho, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo hoje está a Poliana, que é a nossa intérprete de Libras. Nós vamos olhar hoje para a palavra de Deus, como sempre fazemos, pois amamos a palavra, cremos que a palavra de Deus é a norteadora para as nossas vidas, cremos que ela tem poder para revelar aquilo que é a vontade de Deus e que a Bíblia mesmo nos diz que que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos enxergar como se fosse uma revelação tão especial ao nosso coração, que deve ser acolhida por nós, mas não somente acolhida por nós, como ser vivida. A Bíblia não é apenas um livro que nós lemos, estudamos, compartilhamos, mas ela é um livro que deve ser vivido todos os dias. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, esses textos bíblicos são desafios diários. Esses textos bíblicos precisam se tornar para nós lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, aquilo que vai iluminar a nossa mente, nos fazer compreender a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e vamos tentar entender sobre esse ensino de Jesus que está dentro de um grande sermão, o Sermão da Montanha. É um sermão estudado por muitas pessoas, mas eu gosto de olhar para o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que debruçou boa parte da sua vida olhando para esse texto e nos trazendo alguns recados que são muito especiais e que podem ainda hoje nortear o nosso coração e o nosso entendimento sobre as verdades de Deus para a nossa vida. Mas o texto sagrado nos diz assim, Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Não julguem para que vocês não sejam julgados,
Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não se entrelacem, se estraçalhem você, e não estraçalhem vocês. Nossa, a última parte aqui ficou complicada. Deixa eu ler de novo esse versículo 6 aqui. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Muito bem. Bem, quando nós olhamos para esse texto, percebemos que, me parece que para nós é muito mais fácil, é muito mais natural perceber as pessoas, e muito mais difícil olhar para dentro de nós mesmos. Esse texto traz uma certa reflexão profunda aos nossos corações, que de verdade deve ser guardada por nós, não somente no coração como na mente, mas ser exercitada todos os dias. Mirando a nossa própria consciência, mirando o nosso próprio coração, mirando o nosso próprio entendimento e percebendo que por vezes o exercício que estamos fazendo é um exercício de alguém que é visto na Bíblia como um hipócrita. Sabe, quando os psicólogos estudam esse ato de julgar, eles têm um nome que eles dão a isso, que eles chamam de erro fundamental de atribuição. Que é você olhar o erro em uma pessoa e dizer que aquele erro está associado a uma ética corrompida, a uma moral desajustada, mas quando esse erro é cometido por você, já é algo circunstancial. Só aconteceu porque a circunstância não foi favorável, porque as pessoas que estavam ao seu redor não te apoiaram, não te ajudaram, porque aquilo que você necessitava de repente surgiu como uma oportunidade e você caiu. O erro então aí não é visto como um imoral, mas como uma circunstância favorável para cometê-lo. Mas por que nós somos assim? Bem, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos algumas coisas que são enfatizadas aqui. A primeira coisa que eu percebo é o efeito bumerangue. Sabe, esse efeito bumerangue que Jesus diz no versículo 1 e 2, deveria chamar a nossa atenção e nos colocar numa posição não de julgador, não de alguém que tenha razão em todo o tempo, não de alguém que está acima de todas as pessoas, mas de alguém que também reconhece que comete erros. Versículo 1 e 2, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Olha a ênfase de Jesus. Esse efeito bumerangue, essa lei da reciprocidade, isso de dar e receber, serve para o julgamento. Quando nós, de forma rápida, acelerada, permitimos que um certo julgador tome conta de você e não permita que você exercite de alguma forma uma santa empatia, percebendo que talvez o erro que aquela pessoa está cometendo é um erro que você comete, já cometeu e continuará cometendo. Isso te posiciona num ambiente onde você se sente ou acredita ser superior aos outros. Isso é muito arriscado, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos Jesus confrontando com algumas pessoas, e o confronto geralmente está sempre ligado aos fariseus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Jesus confronta os fariseus muitas vezes colocando na frente deles uma certa luz, iluminando a sua consciência, iluminando a sua vida, iluminando aquilo que precisava de luz, mas eles não conseguiam perceber. Mas por que eles não percebiam? Os fariseus de alguma forma percebiam apenas a sua verdade,
E eles entendiam a sua verdade como sendo a verdade que deveria reger todas as pessoas. Então eles tinham um posicionamento fundamentalista e acreditavam que aquele posicionamento fundamentalista era o que deveria reger todas as pessoas. Mas ainda mais, algumas pessoas não conseguiam sustentar esse tipo de postura. Então eles, de alguma forma, fantasiavam uma certa religiosidade, uma certa santidade e uma certa postura diante de Deus. Quando na verdade Jesus, ao mirar a sua alma, percebe que dentro deles, no coração deles, na mente deles, eles eram como sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, mas por dentro era só podridão. Quando nós percebemos um texto como esse, ou quando esse texto chama a nossa atenção, ele deveria nos fazer entender onde deve estar o nosso lugar, ou qual é o lugar que nós precisamos ocupar. Se eu olho para dentro de mim, eu vou perceber que existe uma série de coisas que precisam ser transformadas. Mas como é mais fácil olhar para as outras pessoas, eu vou, de forma impulsiva, julgar as pessoas que estão à minha volta. E hoje parece que isso é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque as pessoas estão se expondo ainda mais. Você entra na rede social de alguém, você vê as pessoas se expondo ali de uma forma tão natural. E você percebe que ela brigou com alguém, que ela está de mal com alguém, que ela não vai com a cara de alguém, que ela não gosta de um certo partido, que ela não gosta de uma outra pessoa. E você percebe tudo isso. As pessoas simplesmente usam as suas redes sociais como uma espécie de terapia. Aqui eu posso falar à vontade, só que elas não lembram que por trás daqueles algoritmos tem um monte de outras pessoas que estão olhando para aquela realidade e de alguma forma percebendo que o coração daquela pessoa parece que está muito pesado, muito doído. E aí essa exposição gratuita faz com que eu e você, de imediato, percebamos que aquela pessoa não está indo muito bem na vida, ou não deseja ir muito bem na vida, ou não quer nem saber de melhorar a sua vida. Mas o que Jesus está apontando para nós não é só essa questão do efeito bumerangue. Versículo 3 e 4 ele diz ainda: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Aqui uma outra coisa que me chama bastante atenção nesse destaque que Jesus traz, é a necessidade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos. Então, se é muito fácil olhar para os outros, digamos que é muito difícil olhar para nós mesmos. E aqui seria esse ponto de mudança que nós precisamos sair nessa noite, guardados ou guardando isso no nosso coração. Todas as vezes que eu for tentado a julgar alguém, todas as vezes que eu for tentado a olhar para alguém, distorcer a imagem daquela pessoa, sem fazer um exercício de empatia, todas as vezes que eu esquecer que as atitudes daquela pessoa têm uma história por trás, todas as vezes que eu esquecer que aquela pessoa também pode ser que esteja passando por lutas, por dificuldades, por aflições, eu vou fazer o exercício de olhar para dentro do meu próprio coração. Aqui está a grande dificuldade. Porque o que Jesus diz, enquanto você está olhando para o olho do seu irmão, você não repara para a trave que está no seu próprio olho. Porque na verdade é mais cômodo você olhar para o outro, julgar o outro e apontar na direção do outro. Mas é muito mais trabalhoso olhar para dentro de você e perceber que precisa mudar. Quando você explode com a sua família, você não vai reconhecer que você precisa mudar, mas quando você olha para dentro de você, você vai ver o caos, a destruição que está acontecendo ao seu redor. Quando você não cumpre as suas tarefas, você não vai reconhecer que você precisa cumprir as tarefas que você colocou para você mesmo. E algumas pessoas chamam isso, inclusive, de disciplina. Você não cumpre nada. E olha ao redor e acha que todo mundo está falhando, mas não olha para dentro de você e não luta para cumprir aquelas tarefas que você tem colocado para que você mesmo viva
para que aquilo seja um desafio para você mesmo. Mas como é que nós podemos guiar alguém se estamos tropeçando na nossa própria escuridão? Como é que nós podemos ajudar alguém se nós mesmos não estamos abertos para receber ajuda? Como é que nós podemos julgar alguém se nós não estamos abertos para olhar para dentro do nosso próprio coração? Jorge, aí tem um grande problema. Porque quando nós olhamos apenas para o outro, nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. E aí nós continuamos a viver longe de Deus, machucando as pessoas, sem melhorar em aspecto algum na nossa vida cristã, na nossa vida relacional, na nossa vida pessoal e intrapessoal, com aquilo que está dentro de nós, porque é mais fácil olhar para fora e mais difícil, Érica, olhar para dentro. Mas o que Jesus está dizendo para nós é: olha para dentro. Pode ser que aquilo que chama atenção no outro, só chama atenção no outro porque em você está gritando. Pode ser que aquilo que você está julgando no outro, só chama atenção no outro e você só está julgando o outro porque dentro de você é algo que você reprova também, que você abomina também, que você não deseja que esteja ali, mas está. Mas é mais fácil apontar para o outro do que olhar para dentro de você, anotar tudo isso, tentar compreender tudo isso e lutar para transformar tudo isso. Se nós não olhamos para o cisco que está, a trave que está no nosso olho, como é que nós vamos ver bem o cisco que está no olho do irmão? Se nós não percebemos a trave que está no nosso olho, como é que nós vamos ter habilidades para ajudar as pessoas que estão à nossa volta? Um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, um tio, uma tia, um colega de trabalho. Às vezes nós achamos que temos muito conhecimento, acumulamos muitas experiências através da nossa vida. Mas eis aqui uma que é muito trabalhosa. Olhar para dentro de si mesmo e reconhecer que precisa mudar em alguns aspectos. O jeito que você fala, o jeito que você lida com dinheiro, o jeito que você lida com as suas emoções, o jeito que você lida com as coisas que você propõe para fazer, o jeito que você lida com a sua saúde, o jeito que você lida com a sua espiritualidade, o jeito que você lida com Deus. Mas você não consegue ver isso porque você está muito ocupado em pensando no jeito que os outros lidam com as emoções, que os outros lidam com os relacionamentos, que os outros lidam com Deus. Mas o que Jesus nos diz nesse texto é: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Sabe, isso é um grande desafio. Olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que precisamos mudar. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes nós reconhecemos, ou algumas pessoas pelo menos reconhecem que precisam mudar, mas elas não dão ouvidos para aqueles que têm alguma sabedoria para orientá-las na mudança. Já parou para pensar nisso? Tem gente que tem sabedoria, que tem estudo, que pesquisa, que vai para a faculdade para entender como é que funciona o nosso comportamento, a nossa mente. Mas nós rejeitamos essas pessoas, não queremos nem saber delas, porque nós somos espirituais demais. Então, o que é isso? Isso até é uma afronta a Deus, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, fazer a terapia. Isso não existe para nós. Quando, na verdade, é você sentar um pouco e pedir ajuda. É você sentar um pouco e reconhecer que tem algo em você que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, que precisa de um toque diferente, de um olhar
profissional, trabalhado para isso. Então a gente precisa entender que não é só a necessidade de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que existem coisas que precisam ser transformadas, mas é ir na direção dessa palavra de sabedoria, a necessidade de ouvir, ou às vezes até ignorar o que os outros dizem, porque não é só ouvir. Às vezes nós precisamos aprender a ignorar também o que as pessoas falam. Porque assim como tem gente que vai investir para o seu bem, tem gente que vai investir para o seu mal. Tem gente que vai te motivar a continuar buscando a Deus e a crescer nas coisas de Deus, e tem gente que vai dizer que você está perdendo o teu tempo. E aqui parece que me faz muito sentido a palavra que é usada para julgar. A palavra grega para julgar, que aparece nesse texto, é crino, que pode ser traduzida de muitas formas. Pode ser traduzida como julgar, mas ela também pode ser traduzida como discernir. Sabe, olhar e discernir, às vezes uma palavra que é um acréscimo, um fator de soma na sua vida, e discernir uma palavra que às vezes está te puxando para baixo, ou fortalecendo ideias que te puxam para baixo. Então nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós, reconhecer que precisamos de ajuda, mas também discernir a melhor ajuda. Saber o lugar onde nós vamos encontrar essa ajuda. Obviamente que aos pés da cruz é o melhor lugar, é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de renovo, é um lugar de vida, é um lugar de fé, é um lugar onde o poder de Deus se manifesta. Mas por vezes, existem coisas tão encapsuladas em você, que Deus vai usar o seu corpo, conhecido como igreja, para te ajudar a lidar com situações que são terrivelmente problemáticas para a sua vida, para o seu comportamento, para as suas escolhas, até hoje. E de repente hoje o Senhor te trouxe nesse lugar, para que você tome essas 3 posturas. A primeira, saia do lugar de julgador. Talvez esse não é o melhor lugar para ninguém estar. A segunda, se vai julgar alguém, olhe para dentro do seu coração e perceba coisas que precisam ser transformadas em você. E a terceira e a última, aprenda a discernir as palavras que estão ao seu redor. Discernir as palavras que vão te fazer crescer, aprender, se desenvolver. E discernir as palavras que têm te machucado, têm te puxado para baixo, têm te feito esquecer as promessas de Deus. E tem muito disso. A comparação é uma dessas coisas que nós fazemos todos os dias. Comparar-se com pessoas que aos teus olhos são bem-sucedidas, mas que na verdade pode ser apenas um filtro usado para mostrar que é bem-sucedido, quando na verdade lá atrás, ou por trás de todo esse filtro, tem alguém com um grande sofrimento. Alguém está passando por grandes lutas. Mas hoje a nossa oração é: Deus me ajuda a sair da posição de julgador. Mas Pai, me ajuda também a olhar para dentro de mim mesmo e encontrar as coisas que precisam ser mudadas. E se eu encontrar as coisas que precisam ser mudadas, por favor, me dá condições, força para mudar. E se eu não conseguir sozinho, me ajuda. Me ajuda a encontrar uma célula. Aqui nós temos células de mulheres, temos células de jovens, temos células diversas. Toda quarta-feira, antes do culto, às 7 horas, você pode vir encontrar uma célula, encontrar pessoas que vão orar por você, que vão abençoar a sua vida, que vão te incentivar, que trarão uma palavra que vai ser transformador para você. Mas não anda sozinho, não.
Todas as vezes que nós tentamos melhorar alguma coisa sozinho e acreditamos que temos força para fazer isso, na maioria das vezes nós não conseguimos. Então caminhe ao lado de alguém. E por último, aprenda a discernir aquilo que Deus está falando a você hoje. Quem sabe você foi trago pelo Espírito Santo hoje nesse lugar, para que você ouvisse claramente que Ele tem algo melhor para a sua vida. Ele tem algo melhor para a sua família. Ele tem algo melhor para os seus sonhos. Ele tem algo melhor para os objetivos que você tem. Ele tem algo melhor para você. Então pare de olhar para o outro e comece a olhar para dentro de você. Tire tudo aquilo que impede a bênção de Deus chegar na sua vida e passe a viver o extraordinário do Senhor. Ele te envolverá e você desfrutará das bênçãos extraordinárias do Senhor. Eu quero orar por você que veio nesse lugar, nessa noite, e até hoje talvez não tinha percebido que você tem ocupado mais o lugar de julgador do que de alguém que tem olhado para dentro de si mesmo. Ou quem sabe você não está ocupando o lugar de julgador, mas você também não está olhando para dentro de si mesmo e percebendo a trave que está no seu olho, que precisa ser retirada para você enxergar nitidamente as coisas de Deus. E pode ser que você não está ouvindo claramente a voz do Senhor, do Espírito Santo, que quer te motivar, que tem olhado para você, que entende as suas agruras, as suas circunstâncias de dor, e deseja hoje te dar uma nova oportunidade para ser diferente e fazer diferente. É você essa pessoa? Se é você essa pessoa, eu vou pedir para você se colocar de pé e nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter os olhos abertos, a nos posicionarmos, ocuparmos a posição correta e a vivermos os planos de Deus para a nossa vida da forma que Ele tem para nós. E sabe o que vai acontecer? Viveremos coisas extraordinárias e Deus fará através de nós algo maravilhoso. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ela é que nos confronta, ela é que nos anima, ela é que nos coloca no lugar certo. E todos nós somos servos, não somos juízes. O Senhor não nos colocou nessa posição para julgar os nossos irmãos, mas para olhar as fragilidades deles, reconhecer as nossas próprias e nos colocarmos de joelhos no chão. Por isso, nesse tempo, nos prostramos diante do Senhor e suplicamos a Tua misericórdia sobre nós. Nos retira dessa posição de juiz e nos coloca na posição de servos. Mas Pai, que quando esse ímpeto vier e tentar nos levar a essa posição, que o Senhor coloque diante de nós um espelho, para que vejamos as nossas próprias falhas, as nossas próprias necessidades de mudança, e o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos ajude a mudar, a ser transformado pelo poder que há nele. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda também a discernir as coisas que são agregadoras e as coisas que distorcem a nossa imagem do Senhor, a nossa imagem de nós mesmos e a imagem dos outros. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que em tudo a glória do Senhor se revele e o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. É a oração que fazemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos cantar essa última canção. Depois que essa canção terminar, o nosso culto aqui está encerrado, mas ele continua
durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa vida. E lembre, a sua posição não é de juiz, a sua posição é de servo. Todas as vezes que você for tentado a julgar alguém, olhe primeiro para dentro do seu coração e peça ao Espírito Santo de Deus que te dê discernimento para você compreender a voz do Senhor. Quem sabe o Senhor está te dando a percepção de perceber algumas coisas para você orar, para você se aproximar, para você ajudar, para você abençoar. Que seja assim para todos nós, em nome de Jesus. Obrigada por ter vindo aqui nessa noite. Você que está em casa, não perde tempo. Se você é daqui de Curitiba, vem cultuar Deus conosco na próxima quarta-feira. A gente se vê na quarta-feira que vem. Deus abençoe e vá em paz.